Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. O tema dessa aula é Conectando Ideias e Palavras. Hoje iremos aprender sobre coerência e coesão textual, suas importâncias e o papel das conjunções nos textos em que escrevemos e lemos. Mas, antes, vou passar algumas informações sobre a aula de hoje para todos que estão nos acompanhando. Essa aula foi planejada para as turmas de 9º ano dos anos finais e trabalha a habilidade de inferir efeitos de dessentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. E, com objetivos específicos, essa aula busca apresentar os conceitos de coerência e coesão, além de trabalhar o papel das conjunções para a construção de uma escrita coesa. E não se esqueçam de registrar a presença de vocês pelo QR Code que aparece aí na TV. É só apontar a câmera do celular, escanear o QR Code e marcar a presença. Agora sim, vamos lá? Para começarmos, vamos ler um trecho do texto Circuito Fechado, do falecido escritor alagoano Ricardo Ramos. É um texto bem interessante, vocês já vão perceber o porquê. Vamos ler. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. E aí, o que vocês acharam do texto? Vocês conseguiram entender o que está escrito? Sobre o que este conto ele se trata? Vou dar um tempinho para vocês aí de casa pensarem. E aí, o que vocês pensaram? Vocês perceberam que o conto é formado somente por substantivos e sinais de pontuação, como no caso são as vírgulas e os pontos finais? Mas mesmo com esses poucos recursos textuais e linguísticos, só apresentando pontos e substantivos, a gente consegue entender o texto, não é mesmo? Circuito Fechado, ele relata o cotidiano de uma pessoa. O texto vai destacando os elementos essenciais da rotina dessa pessoa, como produtos e itens de higiene pessoal, a rotina que ela tem de cuidados e também peças de roupa. E agora, vocês conseguem perceber que o texto ele possui uma continuidade, isto é, ele segue uma ordem cronológica, uma ordem lógica? Se analisarmos bem nesse trecho que eu destaquei para vocês, nós acompanhamos o autor a partir do momento que ele acorda, escova os dentes, se barbeia, toma banho e se arruma para o trabalho. Isso acontece porque os substantivos estão devidamente organizados na ordem de acontecimento. De acordo com os estudos de língua portuguesa, nós podemos dizer que o texto Circuito Fechado, ele apresenta coerência, mas ele não apresenta coesão. Vamos entender melhor esses conceitos? A coerência está relacionada às ideias presentes no texto, fruto da argumentação construída pelo autor do texto. Essa argumentação é construída a partir dos conhecimentos adquiridos por aquele quem escreve o texto. Um texto sem coerência, ele apresenta ideias redundantes, ou seja, são ideias contraditórias. Elas não batem entre si. Além disso, também podemos apresentar ideias, o texto, ele pode apresentar ideias que não se concluem. Vocês já leram algum texto em que o autor ele apresenta alguma ideia, alguma situação, algum problema, e ele não concluía a apresentação dessa ideia, ou não desenvolvia bem? Pois é, isso é um texto sem coerência. A incoerência textual,
ela compromete a clareza do texto, prejudicando também o leitor. É como se a gente estivesse lendo uma coisa muito sem sentido. Nada faz sentido no texto. Vamos ver agora um exemplo de texto incoerente? Olhem só esta placa aqui, que anuncia os serviços oferecidos por um estabelecimento. Vamos ler juntos. Relojoaria do Miringa. Relógios, pulseiras, trocas de baterias e consertos. Temos pastéis de fubá. Perceberam a incoerência? O anúncio ele se inicia com o nome do estabelecimento, que é uma relojoaria, ou seja, trabalha com relógios e relacionados, e é seguido pelos os serviços e produtos ofertados. Até aí tudo bem, existe coerência, apresenta o nome e os serviços que são oferecidos. Contudo, aqui no final do texto, temos a presença de uma informação que foge do esperado. Eles também vendem pastéis de fubá. O que foge totalmente da proposta de um estabelecimento que mexe com relógio, não é mesmo? Agora, quando falamos de coesão textual, estamos falando das conexões linguísticas presentes num texto. É como se fossem as amarras que unem e mantêm as ideias do texto. O texto, a gente pode entender ele como um tecido. É necessário realizar todas as costuras e pontos necessários para que a malha fique certinha, sem nenhum erro. Um texto coeso garante uma leitura prazerosa e uma boa compreensão. Um bom exemplo de texto sem coesão, além do conto que lemos no início da aula, é a música Boa Sorte, da cantora Vanessa da Mata e do cantor Ben Harper. Vamos ler juntos. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. A letra dessa música é uma letra coerente. Vejam que a gente consegue entender o desabafo em cada palavra. O texto ele segue uma lógica. Contudo, parece que falta alguma coisa para o texto ter uma fluidez maior, sabe? A gente conseguir ler sem muita interrupção. Vocês sabem me dizer o que poderia ser, o que está faltando aqui? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, o que vocês pensaram? Com certeza vocês sentiram falta de palavras e expressões a mais no texto, não é mesmo? Como eu disse, a coesão é como se fossem as amarras que unem as palavras de um texto, através de elementos coesivos. Esses elementos coesivos estabelecem relações entre as palavras que compõem a escrita ou a fala. Se a música fosse coesa, ela ficaria mais ou menos assim. Olhem só. É só isso, infelizmente não tem mais jeito. Acabou mesmo, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não irá mudar. Perceberam como a leitura ficou menos travada com a adição de algumas palavras para conectar as palavras principais da música? Olhem só, eu coloquei o infelizmente, coloquei algumas vírgulas também, juntei um pouco mais algumas palavras, ok? Isso faz com que a leitura, e também quando eu estou falando aqui com vocês, percebam que eu não vou parando muito não, o texto vai seguindo de uma maneira bem fluida, ok? Um grupo importante que faz parte dos conectivos são as conjunções. Vocês já ouviram falar dessas conjunções? Vamos aprender mais sobre elas? As conjunções são uma das 10 classes de palavras da língua portuguesa. O papel de uma conjunção é ligar duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Ou seja, as conjunções funcionam como as amarras no texto. Elas vão colando as palavras do texto, tornando o texto mais fluido e gostoso de se ler e entender. As conjunções podem ser divididas em dois tipos, coordenativas e subordinativas. E dentro dessas duas divisões, existem ainda mais várias outras divisões. Nessa aula de hoje, vamos aprender as conjunções coordenativas e subordinativas e conhecer somente um grupo dentro de cada uma delas, ok? As conjunções coordenativas são aquelas que estabelecem relações entre duas orações independentes. Ou seja, uma não necessita da outra para possuir sentido completo. Olhem só o exemplo que eu trouxe para vocês.
Não ganhamos o torneio, mas jogamos bem. Aqui nós temos a presença de dois verbos. O verbo ganhamos e o verbo jogamos, ok? Sendo assim, nós temos duas orações. E nós podemos separá-las da seguinte forma. Vou pegar aqui, ó, nosso amigo marca-texto para ficar melhor da gente entender. Podemos separar da seguinte forma. Não ganhamos o torneio. E jogamos bem. Duas orações. Vejam que, ao lermos as duas orações, sozinhas, separadas uma da outra, a gente percebe que elas têm sentido completo. Entendemos completamente o sentido de cada uma, sem a necessidade de informações adicionais. Não ganhamos o torneio. Ok? Jogamos bem. Ok. Esse mas aqui, ó, esse mais aqui que está unindo as duas orações é uma conjunção coordenativa adversativa. As conjunções coordenativas adversativas são aquelas que causam uma relação de oposição ou contraste de ideias entre duas orações ou duas palavras, como nesses exemplos que eu trouxe para vocês. Gostava de você. Entretanto, não gosto mais. Chegou tarde, porém, conseguiu assistir o filme. O vestido serviu. Mesmo assim, deixou para comprá-lo outro dia. Percebam que essas conjunções destacadas aqui, elas estão estabelecendo contraste entre as orações. Elas estão unindo, mas as conjunções adversativas demonstram a oposição de ideias. Gostava de você. Entretanto, mas não gosto mais de você. Chegou tarde. Porém, mesmo assim, conseguiu assistir o filme. O vestido serviu. Porém, deixou para comprá-lo outro dia. Percebam que há um embate de ideias entre cada uma dessas orações aqui, em cada um dos três exemplos, ok? Já as conjunções subordinativas ligam orações que são dependentes uma da outra, como nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Estamos aqui para que ela fique tranquila. Os verbos estamos e fique formam duas orações, que são... Olha só, vou destacar aqui com marca-texto para ficar melhor de vocês entenderem. Temos duas orações. Estamos aqui e ela fique tranquila. Essas são as duas orações presentes aqui, ok? Aí eu quero que vocês percebam que a primeira oração ela possui sentido completo, mas a segunda não possui um sentido completo. Ao lermos ela fique tranquila, sem a presença da primeira oração, essa segunda oração ela fica um pouco sem sentido. Vamos ver, olhem só. Estamos aqui. Ok, entendemos o que quer dizer. Ela fique tranquila. Fica meio estranho, né? Parece que falta alguma coisa. E nós também temos, aqui ó, vou pegar a caneta de novo. Nós temos este tipo para quê, certo? Que está ligando as duas orações. O para que é uma conjunção subordinativa final. Ele é classificado dessa forma. As conjunções subordinativas finais são aquelas que estabelecem relação de finalidade. Como assim? Vamos observar esses exemplos. Fechei as janelas para que eles fossem embora. Estudo bastante a fim de que possa construir meu futuro. Vejam que as conjunções destacadas aqui, para que e a fim de que, estabelecem a finalidade da ação expressa pelo verbo da primeira oração. Olhem só. Fechei as janelas. Mas por que fechou as janelas? Para que eles fossem embora. Estudo bastante. Mas por que você estuda bastante? A fim de que possa construir meu futuro. Entenderam? E agora que entendemos mais sobre coerência, coesão e vimos sobre o uso de conjunções, vamos praticar nossos conhecimentos? Antes, não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, hein? É muito importante. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Primeira questão. Na frase, fiquei triste, superei rápido, qual é a conjunção que pode ser utilizada para causar a ideia de
oposição entre as orações. Letra A, e. Letra B, porque. Ou letra C, porém. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 1, letra C, porém. O porém é uma conjunção coordenativa adversativa. Estabelece relação de oposição entre duas orações independentes entre si. Agora, questão número 2. Vamos ler esse trecho aqui abaixo. Comprei um livro. Me foi muito útil. Realizei a prova. Fui bem. Esse texto aqui, ele apresenta uma falta de coerência ou uma falta de coesão? Expliquem suas respostas. Resposta da questão número 2. O texto apresenta ideias bem organizadas e entendemos a mensagem passada. Contudo, a leitura é cansativa devido à falta de conectivos. A gente vai parando toda hora. Portanto, o texto é coerente, mas não possui coesão. E agora, questão 3. Reescrevam a frase. Comprei um livro, me foi muito útil, realizei a prova, fui bem. Eu quero que vocês reescrevam, adicionando conjunções, expressões e outras palavras que interliguem as orações, tornando-as mais coesas, ok? Tornando essa frase mais coesa. Vou dar um tempinho para vocês aí de casa. Resposta da questão 3. Conseguiram? Olhem só, eu fiz dessa forma. Comprei um livro que me foi muito útil. Realizei a prova e fui muito bem. Se vocês fizeram diferente, não tem problema. Só não vale retirar as palavras principais da escrita original, ok? Vocês podem ter adicionado mais coisa ou não ter feito assim mais ou menos parecido com a minha, mas o importante é que o texto tenha se tornado fluido, ok? E agora nossa aula está chegando ao fim. E antes de revisarmos nosso conteúdo de hoje, eu peço para que vocês marquem a presença de vocês através do QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos relembrar nosso conteúdo? Na aula de hoje, a gente viu os conceitos de coerência e coesão, a importância do uso de conectivos em um texto e o que são as conjunções e suas classificações, coordenativas e subordinativas. E, antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Vamos ler esse texto aqui. Olhar fixo no horizonte. Apenas um mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. Reescreva um trecho adicionando elementos coesivos como sinais de pontuação, conjunções e outras palavras que vocês julgarem necessárias para criar conexões com o texto e torná-lo mais fluido. Eu quero que vocês façam em seus cadernos, fotografem e enviem a foto para o WhatsApp aqui do Dever em Casa na TV. O número é esse aqui. É o 27 99 66 101 43. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Nossa aula fica por aqui. Muito obrigado pela participação e atenção de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!